Aleluia, glória a Deus. Boa noite, queridos. Boa noite. Que bom que vocês estão aqui. Como vocês estão vendo, nossa igreja hoje está diferente. E como vocês sabem, hoje é o DIP, é o Domingo da Igreja Perseguida, onde que o Portas Abertas, que foi fundado pelo irmão André, ele está promovendo esse avivamento que está acontecendo, onde que nós conscientizamos os nossos irmãos, todas as igrejas, né, do mundo todo, para voltar os seus olhos para a igreja perseguida. Então nós estamos aqui celebrando, nós estamos cultuando, nós estamos adorando nosso Senhor livremente, mas tem relatos, tem uma estatística de 360 milhões de irmãos que nesse momento eles podem estar em perigo, eles estão sendo perseguidos de alguma forma. 360 milhões de pessoas, irmãos nossos na fé, que estão sendo perseguidos nesse exato momento. Então eu e você somos privilegiados de nascer numa nação cujo Deus é o Senhor. Amém. Amém. Então não se prive de adorar o Senhor, não se prive de se derramar, se deleitar diante dele. Você dá o seu melhor, você fazer intensamente a sua adoração, oferecer a sua adoração, o seu rendimento a ele. Amém? Eu não sei vocês, mas eu tenho muita expectativa para dia de culto, porque eu já vi gerando expectativa que eu vou estar aqui, eu posso me extravasar, eu posso gritar, eu posso expressar aquilo que estou no meu coração para Deus. Gosto muito disso. Não que eu não possa fazer lá em casa, mas aqui eu posso ter a liberdade toda para fazer isso. Amém. Amém? Então seja intenso naquilo que você veio fazer. Então, sua Bíblia, aleluia, queria que você abrisse sua Bíblia aí agora em Lucas 24, 13. Lucas 24, 13. Enquanto nossos irmãos abrem, falar a respeito da história aqui para vocês saberem sobre o contexto que nós iremos ler. Jesus havia acabado de ser crucificado na cruz e já fazia 3 dias nesse contexto aqui. E ele estava morto já o 3º dia já. O que ele havia falado para os seus discípulos era para que eles ficassem em Jerusalém. E 2 dos discípulos estavam indo para outro lugar, onde que ele não era para estar. Então nós vamos ler aqui agora. 13. Naquele mesmo 2 deles estavam no caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios. Eu fui pesquisar isso aqui, dá mais ou menos 11 quilômetros. 11 quilômetros, para você ter ideia, na João Paulo, início da João Paulo, mais ou menos até no Tinga. Dá 11 quilômetros mais ou menos. Então ele estava indo uma aldeia, a distância de Jerusalém para Emaús, daria mais ou menos daqui para o Tinga mais ou menos, lá da João Paulo até o Tinga mais ou menos. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e iam com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Vamos abrir uma parênteses aqui. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Irmãos, esses discípulos aqui, eles andaram durante 3 anos e meio com Jesus. E mesmo assim, eles não reconheceram que Jesus estava com eles naquele momento. Isso me mostra algo interessante. Quando você está desanimado, quando você está distante do foco, distante daquilo que era o propósito para você estar, você fica cego de uma forma. Você não consegue ver a plenitude, ou você não consegue ver aquilo que está proposto para você naquele momento. As bênçãos que estão sendo expostas para você, você não consegue ver, porque seu coração está distante. Quantas e quantas vezes a gente recebe palavras, a gente recebe profecias, a gente recebe uma palavra de irmãos falando a respeito da mesma coisa, mesmo assim a gente fica cego e não queremos fazer aquilo que está sendo proposto, aquilo que Deus está querendo nos comunicar, e a gente acaba quebrando a cara. Você já passou por isso? Porque nós estamos distante do propósito de Deus, nós estamos distante da vontade de Deus, e isso tende a gente ficar cego, a gente não consegue ver aquilo que está sendo proposto para a gente, não conseguimos ver aquilo que está sendo exposto para mim e para você. Vamos continuar. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa, ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhe perguntou: quais? Explicaram o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras, palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel.
Mas depois de tudo isso, já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. No 21 novamente. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já este o terceiro dia desde que todas as coisas sucederam. Ou seja, eles estavam todo o tempo ali com Jesus, já fazia 3 anos e meio que estavam andando com Jesus. Mesmo assim, eles sabiam que isso ia acontecer, que Jesus ia ressuscitar. Mesmo assim, entrou uma incredulidade no seu coração. Mesmo assim, e sabendo das profecias, sabendo das escrituras sagradas, sabendo que ele ia ressuscitar, mesmo assim eles deixaram ser abatidos pelaquilo que estava acontecendo, o que seus olhos naturais estavam vendo. Ou seja, trazendo para a nossa realidade aqui, quando a gente não vê coisas acontecendo na nossa vida, que a gente vê as coisas naturais, ficamos focados nas coisas naturais, tendemos a querer ficar desmotivados, tendemos a querer distanciar do propósito de Deus, tendemos a querer ficar omissos daquilo que está acontecendo. Ei, deixa eu falar uma coisa nessa noite para você. As promessas de Deus na sua vida vai se cumprir. Independente se está demorando, independente do que está acontecendo, independente se tem algum relato que está contra aquilo que você está vendo, fique com a palavra de Deus, fique com as promessas de Deus, fique com aquilo que Deus falou para você, comunicou no seu coração. Não deixe que essas coisas sejam abatidas, não deixe com que venha um desânimo e tire a sua atenção do propósito, do foco, da onde que nunca era para ter saído, que era Jerusalém. Esses discípulos estavam 3 anos e meio com Jesus, e por causa de 3 dias, já estavam desanimados, já estavam desmotivados. Imagine nós, se a gente não ficar atentos, com as nossas guardas levantadas, sempre em prontidão. A gente nunca viu Jesus, mas a gente sentia Ele. Eles viveram, eles viram, eles escutaram, tinham ensinamentos, e mesmo assim ficaram desmotivados. Avalie nós, se a gente não ficar motivado. Avalie nós se a gente não permanecer firme e forte naquilo que Deus tem para mim e para você, nas promessas que Deus tem para mim e para você. Avalie nós, que nós nunca vimos, naturalmente falando, com os nossos olhos, Jesus ainda. Não sai do propósito de Deus, não sai do caminho onde que Ele colocou você, não sai da direção, não mude o percurso. Eu tenho essa mania de mudar o percurso às vezes. Tem o projeto, o início e o fim da jornada do Google Maps. Mesmo assim, eu quero fazer um trajeto diferente. Não, aqui eu acho que dá para ir mais cedo, dá para chegar mais cedo, dá para fazer alguma coisa aqui. Isso é mania da gente, ser humano, de querer fazer, dar um jeitinho nosso. Sendo que está sendo proposto para mim e para você, fazer esse percurso aqui, você vai tomar, você vai ter esse resultado aqui. Então não se disperse. E acaba que a gente pega um trânsito, acaba que a gente pega um engarrafamento, acaba que a gente pega uma obra em construção e a gente fica paralisado. Esses dias eu fui pegar um ali, o Google estava falando para mim dar um monte de volta assim para sair lá perto do shopping. E eu teimoso, não, mas para que assim? Rapaz, o Google está errado, eu que estou certo, eu sei onde caminho, eu sei ir aqui. Até lá pelo menos eu sei chegar, porque está mandando eu dar a volta todinha aqui. Quando eu fui ali na frente, fui barrado. Obra. Eu tive que fazer o quê? Retornar no percurso novamente. Fazer aquela trajetória todinha novamente para voltar e entrar novamente no percurso que estava proposto para mim. Então não sai do percurso. Não sai daquilo que Deus colocou para você. Jesus falou para os discípulos, fiquem em Jerusalém, não saiam dali. E por causa de um acontecimento que estava demorando a acontecer, por causa que eles estavam entristecidos, desmotivados, não estavam vendo nada acontecer, estavam saindo já da direção. Estavam indo para onde? Emaús. Estavam indo lá para Utinga, andando. Naquela época não tinha bicicleta não, era andando mesmo. Amém? Vamos voltar para a palavra. 22. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhe disse Jesus, nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas ele os constrangeram, dizendo, fique conosco, porque é tarde, e o dia já declina.
e entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram uns aos outros: porventura não nos ardia no nosso coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, aonde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, onde quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Ou seja, a partir do momento que Jesus foi sentar com eles e pegou aquele pão e partiu, os olhos dele foram abertos. Os olhos dele foram abertos porque algo foi instalado dentro deles. E nesse momento Jesus desapareceu. E eles falavam assim: não ardia no nosso coração quando ele mencionava as Escrituras? Sabe, querido, a Escritura é a palavra de Deus que vai nos sustentar nessas horas. Mesmo quando a gente não consegue ver além, quando a gente está limitados, naturalmente falando, limitados, não conseguimos ver, estamos tão focados nos nossos problemas, a tudo que está acontecendo ao nosso redor, que a gente não consegue ver o final. Às vezes isso fica nos trazendo desmotivação, mas certamente Deus está falando com você. Certamente o Espírito Santo está falando com você. Certamente Ele tem falado através de pessoas, através da palavra dEle, através da Bíblia. Ele tem falado com você. Volte para o caminho, volte para o caminho. Enquanto eu não voltei para o caminho, para fazer essa trajetória aqui, o Google não parou de falar, a mulher do Google não parava de falar. Falei: rapaz, essa mulher quer me converter, faz aqui. Todo tempo, pega esse percurso, pega, até quando eu entrei no percurso que ela queria, ela parou de falar. Sabia que o Espírito Santo faz a mesma coisa. Não vai por esse caminho, não faça isso, não faça isso. Eu falei para você, não sair daquele lugar. Não sai de Jerusalém, não sai da promessa que eu tenho para vocês lá. É lá que vai mandar leite e mel para a sua vida. Não saia de lá. Não saia do propósito de Deus para a sua vida. Não saia do seu chamado. Não saia daquilo que Deus falou no seu coração. Seja lá o que for, Deus com certeza tem comunicado em seu coração. Porque Ele fala com todos, Ele não tem filhos prediletos. Ele não faz acepção de pessoas. Então se Ele fala comigo, fala com você sim. Nós que estamos com os nossos olhos tapados, não conseguimos ver a presença dEle. Não conseguimos ver o que Ele está querendo nos comunicar. Mas graças a Deus, diga comigo, graças a Deus. Graças a Deus. Através da palavra dEle, através de irmãos, através de tudo que está acontecendo, Ele tem nos comunicado. Porque nós temos 5 sentidos aqui. E Ele comunica como Ele quer, como Ele consegue nos comunicar. Se não vai pelos nossos olhos, vai pelos nossos ouvidos. Se não vai com o nosso ouvido, vai com o nosso paladar. Se não vai com o nosso paladar, vai com o nosso olfato. De alguma forma Ele vai comunicar o seu coração. E se você está sentindo algo para você não fazer, não faça. Não seja tão cabeça dura. Tem consequências. Tem consequências. O interessante é que Jesus foi o primeiro, depois que Ele ressuscitou, a primeira coisa que Ele foi fazer é o quê? O id. Já parou para pensar que Jesus fez a primeira coisa depois que Ele ressuscitou foi o id? Ele não chegou lá no tabernáculo, nos lugares lá em Jerusalém, falando: ei, eu ressuscitei, tá vendo? Vocês tentou me matar, mas eu estou aqui. Não, Ele não fez isso não. Ele começou a aparecer para as pessoas. Começaram a aparecer. De repente, quando esses discípulos que estavam desanimados, o que Jesus fez? Chegou perto deles. Opa, estavam indo lá para Utinga, andando, desanimados. Jesus gastou o tempo com eles para ir comunicar com eles, conversar com eles, escutar. Na verdade, quem falou o tempo todo foi os discípulos, não foi Jesus. Jesus estava ali para ouvir eles, ouvir os questionamentos deles, ouvir a dor deles. E Jesus andou 11 quilômetros com eles. Já parou para pensar? Jesus ressuscitou, estava ali. E Ele foi andar com aqueles 2 discípulos que estavam desanimados. Foi andar com aqueles 2 que estavam ali desmotivados, que estavam incrédulos, sabendo que Jesus tinha já ressuscitado, porque as mulheres já tinham falado que Ele tinha ressuscitado. Pedro já tinha falado que Ele tinha ressuscitado. Mesmo ali, estavam desmotivados, não conseguiam ver, não conseguiam enxergar as Escrituras, não conseguiam enxergar as profecias que estavam ali dispostas para eles. Será? Rapaz, isso é conversa, piada. Será? E Jesus gastou o seu tempo com eles ali, andando com eles. Se você for fazer essa trajetória até Utinga, vai dar mais ou menos 1 hora, 1 horinha, um pouquinho andando, sem parar. Mas imagine conversando.
Há umas 3, 4 horas conversando. E Jesus todo o tempo só ouvindo, fazendo o id, arrebanhando novamente. Venha. Talvez naquele momento, se ele falasse alguma coisa, se mostrasse para ele, talvez ele nem ia acreditar. Mas ele teve a compaixão, ele teve a sensibilidade de ouvi-los. O que eles tinham para falar? Sensibilidade. Quantas e quantas vezes a gente já sentou com as pessoas para ouvi-las? Porque nós tendemos a querer só falar. E quando que a gente vai parar para ouvir as pessoas, as dores das pessoas? Sendo que a primeira coisa que Jesus nos demonstrou foi ouvir as pessoas para depois agir. Ouvir as pessoas para depois fazer alguma coisa, dar uma resposta. Porque a gente está querendo tanto falar as nossas dores. Nós já somos tanto cheios de dores, né? Tanto cheios de problemas que nós queremos falar. Nós tendemos a querer a falar os nossos problemas para as pessoas. O id é você ouvir. Ouvir. E de repente, quando a pessoa está ali, uma palavra de sabedoria vem e alcança o coração dela. Aleluia! Que horas os olhos dele foram abertos a partir do momento que estavam ali repartindo o pão. Aquele ato. Deu estalo. Aquele ato. Uma atitude que Jesus fez. Repartiu o pão, deu graças. Eita Jesus estava falando comigo e a gente não estava vendo, rapaz. Andamos 11 quilômetros, 3, 4 horas com ele aqui e nós não reparamos que era Jesus. Estávamos tão cegos assim que a gente não conseguiu ver Jesus. Estávamos tanto cheios de problemas, cheios de achismos, de pré-julgamentos, que nós não conseguimos ver Jesus. O que está acontecendo? Mas à medida que Jesus foi falando, foi alcançando o coração deles. Amém, aleluia. Não nos queimava enquanto ele citava as escrituras, não queimava o nosso coração. Sabe uma coisa que eu tirei daí, estudando esse versículo aqui, é que uma das coisas que uma das ferramentas que a gente tem e que a gente não pode abrir mão, é fogo no nosso coração, queimar o nosso coração pela essa palavra, deixar com que esse fogo nunca se apague. Eu e você não podemos deixar com que esse fogo seja apagado. A partir do momento que esse fogo apaga, a gente vai ficar distante de Jesus. A gente vai ficar distante das promessas dele. A gente vai começar a andar em caminhos, a entrar em lugares que não era para a gente estar, porque o nosso coração esfriou. Mas à medida que nós escutamos a palavra de Deus, nosso coração vai ser incendiado cada vez mais. Cada vez mais afogueados. Essa palavra que nos afogueia, essa palavra que quando a gente é exposto a ela, é ela que nos alimenta. Quando é exposto a essa palavra aqui, é nesse momento que é afogueado, é nesse momento aqui que eu e você somos contagiados, incendiados por essa palavra. Então nós não podemos negligenciar a palavra de Deus, nós não podemos negligenciar as escrituras. Está aí nesse momento aqui de comunhão, nessa unção coletiva aqui, não podemos negligenciar isso, porque é a palavra que vai nos incendiar novamente, é a palavra que vai nos sustentar nos dias difíceis. É a palavra que vai nos trazer de volta para o caminho onde a gente não era para ter saído. É a palavra de Deus que vai nos sustentar. Aleluia! Nessa mesma hora, quando os seus olhos foram abertos, que o coração deles foram incendiados novamente, o que eles fizeram? Pegaram essas coisinhas. Epa, precisamos voltar. Não ficaram acomodados ali, não. Não, amanhã de manhã a gente volta. Vamos deixar amanhecer, né? Não, de noite, perigoso. Não conseguia ver nada, né? Mas mesmo assim, eles pegaram as coisas e voltaram. Porque o coração deles estavam assediados, afogueados novamente. Aleluia. Se enche com essa palavra, irmão. Se enche com essa palavra. Permita que o seu coração seja incendiado nessa noite. Porque quando você permite que o seu coração seja incendiado, você vai retornar. E não vai medir esforços. Eles poderiam muito bem esperar no outro dia, de manhã, amanhecer. Poderiam muito bem esperar algo acontecer, mas não. Imediatamente eles pegaram as coisas deles e voltaram para Jerusalém. Encontraram com os irmãos deles, falando o que tinha acontecido. Aleluia! Aleluia. O que mantém nós vindo aqui, vocês vindo de Castanhal, Santa Isabel, de Belém, de todo canto aqui, é o seu coração afogueado. O que faz você vir aqui na quinta-feira, no domingo, quinta-feira, domingo, vir aqui todas as vezes, é o seu coração incendiado. Então cuida do seu coração incendiado. Cuida da sua vida. Paulo e Silas, o que falar de Paulo e Silas? Estavam ali pregando, fazendo o ID, estavam ali.
De repente foram presos, levaram umas patadas, açoitados, mas mesmo assim estavam lá na prisão, adorando ao Senhor, rendendo graças, cantando hinos. E de repente, meia-noite, o que aconteceu? Um grande terremoto. E aquelas cadeias foram quebradas. Rapaz, eu quero chegar nesse nível aí. Eu quero chegar nesse nível de adoração, de entrega, de afogueamento, de avivamento. O avivamento, a gente pede tanto avivamento, mas o avivamento, ele acontece dentro de nós primeiramente. Tem que acontecer dentro de mim, dentro de você. Não adianta a gente querer buscar avivamento lá fora, sendo que a gente não está afogueado, não estamos avivados. Nós precisamos nos avivar primeiro com essa palavra, permitir que essa palavra, ela esquente o nosso coração, venha nos afoguear. Aleluia! Você está entendendo alguma coisa? De repente, as cadeias começaram a tremer. Eles estavam num nível de adoração tão grande ali, estavam num nível de entrega, um nível de alegria tão grande ali, que as cadeias foram quebradas. A cadeia não conseguiu prender eles, a cadeia não conseguiu paralisar eles. Aleluia! A gente não pode deixar com que pequenas coisas nos paralisem. A gente não pode deixar com que situações levantes do decorrer do dia a dia venham nos paralisar. Coisas pequenas, situações pequenas. Aleluia! Não podemos deixar com que pequenas coisas nos paralisem. Porque, deixa eu lhe falar uma coisa, não sei se você vê noticiário, mas aí fora está o caos. Está só de mal a pior. Até Nicolás Maduro veio aqui, um ditador, e sabe lá o que pode acontecer? Ele nunca tinha vindo aqui. E aí? O que pode acontecer daqui para frente? E se de repente virar um país comunista e começar a perseguir os crentes? Será que você vai estar aqui nessa igreja, sendo proibido de entrar na igreja? Será que você vai estar aqui, permanecer aqui? Será que você vai estar pronto? Será que você está pronto para isso que pode acontecer? Faça essa pergunta para você agora, nesse exato momento. Porque nesse exato momento tem 360 milhões de irmãos que estão passando por isso. E eu e você? Será que chegasse um batalhão de choque ali, entrasse ali, dando tiro, pipoco para todo lado, alguns irmãos atingidos, você vendo aquele sangue todo aqui, será que você estaria pronto para não negar Jesus? Será que você está tão convicto da sua fé que você não entregaria? Será? Às vezes eu me pergunto, será que eu estou pronto? Será que eu sou forte o suficiente? Será que eu estou crendo o suficiente? Às vezes eu faço essa pergunta para mim, porque de repente as coisas podem piorar. Estão comigo? Amém. Então não deixe o seu coração ser apagado. Não deixe a chama que há no seu coração seja apagada. Carvão com carvão, por si só ela não vai se queimar, mas tem que estar com a brasa. Mas se você colocar um carvão perto de uma brasa que está em chamas, ele vai queimar, vai pegar fogo. Então você precisa estar perto de pessoas que vão te motivar, pessoas que vão te afoguear, pessoas que estão com o coração afogueado, pessoas que querem fazer o ID do Senhor, pessoas que vão fazer a vontade de Deus, pessoas que estão almejando o crescimento em Deus. Isso que vai nos levar além. Agora, se você ficar brasa com brasa, os dois desanimados, a gente não vai para lugar nenhum. Vamos ficar frios e de repente a gente vai estar indo para onde? Utinga, fazer caminhada lá para emagrecer. Vocês estão entendendo alguma coisa? Amém. Nesse exato momento, tem irmãos que estão passando por isso, de fato. Nesse exato momento, tem pessoas que estão sendo mortas. Nossos irmãos que estão sendo mortas nesse exato momento. Pelo Evangelho. 360 mil pessoas, é muita gente. E a gente, por qualquer coisa, a gente fica desmotivado. Não, gente, pelo amor de Deus. A gente pode fazer mais. A gente pode dar mais. A gente pode percorrer mais. A gente pode andar mais 2 milhas, sim. A gente pode fazer acontecer, sim. Aleluia! Aleluia! Fazer o ID. O que é o ID? Falar de Jesus. O que Jesus fez na sua vida já é o suficiente para você pregar. Amém? Amém. Aleluia!